Divisão do trabalho, início da era industrial. Como aumentar a produtividade utilizando os mesmos recursos? Em 1776, Adam Smith identificou o princípio da divisão do trabalho, que permite a especialização na racionalização de tarefas e, consequentemente, o aumento da escala de produção, utilizando os mesmos recursos físicos e humanos. Compreenda o princípio da divisão do trabalho e as consequências da revolução industrial na sociedade. Palavras-chave: divisão do trabalho, revolução industrial, era industrial. Objetivos instrucionais: apresentar o princípio da divisão do trabalho e suas consequências na organização do trabalho industrial. Introdução. A formação do pensamento administrativo teve seus antecedentes na organização tradicional, baseada na concepção de que o ofício era passado de pai para filho, com regras que garantiam a imobilidade social. Era determinante nesse tipo de sociedade assegurar a continuidade da tradição. O objetivo desse capítulo é abordar as 4 fases da formação da era industrial. No início da Idade Média, a família produzia para o seu próprio consumo, sem a preocupação de venda. Esse sistema ficou conhecido como sistema familiar. Adentrando na Idade Média, o mestre artesão contratava empregados que produziam para um mercado restrito e estável, sendo proprietário da matéria-prima, dos meios de produção e responsável pela venda dos produtos. Nesse caso, o trabalho era controlado pelas corporações de ofício. Entre os séculos XVI e XVIII, a produção passou a ser contratada por um intermediário, capitalista comercial, que fornecia matérias-primas e vendia o produto final para um mercado em expansão, caracterizando o sistema de produção doméstico. A partir do final do século XVIII, com a emergência do capitalismo industrial, cujo papel era viabilizar a produção em larga escala para um mercado que se expandia além das fronteiras do país, a oficina artesanal entrou em decadência e o mestre artesão passou a ser empregado do empregador capitalista. A habilidade necessária para a execução de um determinado ofício sucumbiu ao uso intensivo de máquinas. Para compreender o contexto no qual ocorreram tais mudanças, é necessário compreender o tipo de sociedade na qual cada um desses sistemas de organização do trabalho estava inserido e as correntes de mudanças que condicionaram a reorganização produtiva da sociedade. Com esse intuito, abordam-se as características da sociedade feudal para caracterizar o sistema de produção familiar, a emergência dos estados nacionais para caracterizar o sistema de produção doméstico, a ascensão do capitalismo manufatureiro e industrial e o papel da revolução industrial na viabilização da sociedade industrial. Antecedentes: a sociedade feudal e o sistema familiar. A sociedade feudal era eminentemente agrária e as terras eram divididas em feudos, nos quais servos e vassalos produziam para o senhor feudal e para sacerdotes. 1/3 das terras do feudo servia para a subsistência das famílias dos trabalhadores. Os 2/3 restantes serviam ao senhor feudal. A agricultura atendia somente à subsistência do feudo em faixas descontínuas de terras, o que impedia a produção em escala e o aprimoramento das técnicas de cultivo. No século XVIII, os trabalhadores arrendavam as terras do senhor feudal, que, por sua vez, arrendavam as terras do outro senhor, um conde, o que configurava o condado, que por sua vez arrendava as terras de um duque, o que configurava o ducado, que finalmente havia arrendado as terras a um rei, o que configurava o reino. Entretanto, o maior proprietário de terras era a igreja, que ampliou as suas posses por meio de dízimos dos seus fiéis, doações de terras de pessoas que morriam com a promessa de garantir um lugar no céu, ou cujos filhos que não eram primogênitos fossem seguir a ordem religiosa. A igreja administrava as suas terras de forma mais eficiente do que os senhores feudais e a nobreza. Alguns valores do período do Império Romano continuavam a ser propagados pela igreja como principal indutor do processo civilizatório para a sociedade, construindo escolas e hospitais. Somente com a criação de estados nacionais é que esse papel seria assumido pela própria sociedade. O comércio na época era realizado uma vez por semana, baseado em troca de mercadorias.
já havia moedas circulando, mas elas eram próprias de cada feudo, o que dificultava basear o comércio em trocas monetárias. As trocas ocorriam entre produtos que um determinado feudo produzia e outro necessitava. Um dos receios dos comerciantes era a pilhagem. Os castelos e os mosteiros ofereciam proteção para que as feiras de troca pudessem ocorrer nos seus limites. Até o século XIV não havia a clara noção econômica de capital, terra e trabalho. A terra não era percebida como uma propriedade que pudesse ser comercializada. As relações de trabalho baseavam-se na subordinação de servos e senhores feudais. O aumento do capital sofria a consequência indireta de que o melhor método de produção era o mais lento e trabalhoso. Expansão do mercado. Huberman, 2013, apresenta o lento processo de expansão do mercado. O texto deste item discorre sobre os principais aspectos abordados pelo autor. O desenvolvimento do sistema de mercado começou no século XVIII, no século XIII, e surgiu seu curso até o século XIX. O processo de mudança foi lento, por meio de um crescimento interno em grande medida. As cruzadas foram um grande estímulo para o comércio, pois os mercadores acompanhavam os soldados para abastecê-los. A intenção da igreja era disseminar a fé e aumentar sua penetração em outros países e, ao mesmo tempo, se livrar de um contingente de bandidos e marginais que se tornavam soldados a serviço da igreja. A concessão de terras era uma forma de aliciar tais pessoas para a guerra, com a perspectiva de se tornarem proprietários de terras quando retornassem. Os nobres endividados, por sua vez, viram a possibilidade de limpar o nome. Os motivos econômicos para a guerra era deter o avanço muçulmano de Constantinopla na Turquia e expandir o comércio com acesso à rota para o Oriente partindo da Itália. Com o final das cruzadas, muitos daqueles que retornaram assimilaram hábitos alimentares e de vestimenta dos povos muçulmanos. Tais necessidades impeliram o comércio com o Oriente. Do século XII ao século XV, os senhores feudais construíram estradas que interligavam várias cidades. As cidades em si nasceram do cruzamento de duas estradas, local onde os comerciantes paravam para negociar as suas mercadorias. Porém, próximo a esses locais havia igrejas ou burgos para a proteção dos comerciantes. Conforme as pessoas chegavam, elas se estabeleciam do lado de fora dos burgos, que eram murados. Quando o contingente de pessoas morando fora dos burgos era maior do que o do próprio burgo, ele era assimilado pela periferia e se tornava uma cidade. As principais cidades surgiram dessa forma, localizando-se na Holanda e na Itália. As cidades estabeleceram suas próprias regras sobre o comércio e adquiriram independência dos feudos. Criaram-se associações de comerciantes para garantir a sua independência por toda a Europa. O acúmulo de capital pelos comerciantes passava a ter maior importância do que as terras do senhor feudal. Paulatinamente, os senhores feudais venderam cotas de direito às cidades que se localizavam em seus feudos aos moradores, até a cidade ficar totalmente independente. A interligação entre cidades por meio das estradas facilitou o fluxo de mercadorias para o abastecimento das populações que viviam nas cidades com alimentos provenientes do campo, disseminando a familiaridade com o dinheiro, os mercados, os hábitos de vender e comprar. As mudanças materiais foram as principais indutoras do crescimento do mercado. As distinções entre cidade e o campo começaram a ter contornos bem definidos. A partir do século XII, houve a drenagem dos campos, construção de diques e desmatamento para a expansão das áreas cultiváveis por camponeses que ficavam livres das obrigações com os senhores feudais. A igreja passou a admitir a usura, emprestar e cobrar juros pelo empréstimo, em função da expansão do mercado. O sistema artesanal floresceu com o aparecimento das cidades e expansão dos mercados. Nesse período, o mestre artesão era responsável por negociar e adquirir a matéria-prima, era proprietário das ferramentas que utilizava, empregava ajudantes, denominados jornaleiros, executava e supervisionava o trabalho e comercializava o produto, produzia apenas para o consumo do feudo. Os artesãos passaram a montar as suas oficinas nas cidades, contratando ajudantes, pois viam a possibilidade de aumentar os seus ganhos. Esses artesãos criaram as corporações de ofício, que passaram a regulamentar a atividade por estatutos.
Essas associações segmentaram-se em níveis diferentes, no qual a associação maior contratava os serviços da menor. O poder que já havia migrado do senhor feudal para o comerciante era também compartilhado agora com o artesão. O papel do intermediário. Com a expansão da atividade comercial entre diferentes regiões, surgiram os atacadistas que adquiriram mercadorias para distribuí-los em grandes centros urbanos. A troca de moedas passou a ser mais frequente para viabilizar o comércio, a ponto de, em 1389, um documento real inglês determinar a utilização de um único peso e medida em toda a Inglaterra, sob pena de prisão de quem descumprisse a determinação. Uberman, 2013. O surgimento do intermediário, em consequência da expansão do mercado, colocou em xeque as corporações de ofício que estavam estruturadas para administrar mercados locais. As corporações exerciam a sua influência dentro dos limites da cidade e em regiões próximas. Em função da necessidade de comprar grandes quantidades de mercadorias, o intermediário passou a procurar famílias que estivessem fora dos limites das cidades e, portanto, fora da jurisdição das corporações de ofício, em um sistema produtivo que ficou conhecido como doméstico. O mestre artesão viu as suas contribuições produzidas para a propriedade das ferramentas e contratação de ajudantes e a fabricação do produto. Esse sistema de produção ficou conhecido como sistema de produção doméstica que prevaleceu no século XVI ao século XVIII. Houve resistência e perseguição, mas quando o mercado passou a ter abrangência nacional, as corporações perderam a sua utilidade. O intermediário negociava a mercadoria, entregava a matéria-prima para o artesão, produzia e transportava a mercadoria para vendê-lo ao consumidor em qualquer lugar. Esse estágio foi importante na transição para a produção capitalista. Com o intermediário, houve uma reorganização da técnica de produção, permitindo a especialização. Os mestres artesãos começaram a diferenciarem-se entre si. Uma corporação passou a fazer encomendas para outra, desempenhando as funções de mercador. Os mestres passaram a diferenciarem-se não só como produtores, mas também em suas posses. Terras produtivas foram desapropriadas e o crescimento do comércio de algodão e o sistema de produção doméstica ficaram à disposição de aprendizes, desempregados e lavradores de terra. Os camponeses reuniram-se em grandes oficinas, iniciando a fase da manufatura, alterando as formas de relação social de produção e as forças produtivas com a nova divisão técnica do trabalho. A dependência mútua entre os trabalhadores constituiu um sistema de participação coletiva para a realização de trabalho. Essa nova organização de trabalho favorecia o aumento da produtividade, o que interessava ao intermediário. Nesse momento, o capitalista passou a ter um papel importante, pois o intermediário precisava de recursos. Progressivamente, o capitalismo manufatureiro promoveu a diminuição dos custos de produção e as mercadorias aumentavam sua penetração em mercados urbanos. Com o destino das corporações de ofício, o poder das cidades livres se enfraqueceu e passou a ser diligenciado pela nobreza no sentido de unificar e organizar diversas regiões em um Estado Nacional. O Estado Nacional era constituído por monarquias centralizadas que protegiam as atividades produtivas das corporações de ofício e empreenderam explorações marítimas, levando a Europa a um processo de acumulação de riqueza. Com a descoberta da América, surgiram novas necessidades de mercado. Os governos concediam o monopólio a quem se dispusesse a explorá-lo. O mercantilismo criou as condições para a consolidação dos estados nacionais. Houve constatação de que o lucro de um país ocorria em detrimento do outro. A luta por mercados e colônias levou a Inglaterra e a França a proibirem que navios de outros países transportassem carga ou fizessem comércio com as suas colônias. Criaram-se leis para impedir que as colônias abrissem empresas que rivalizassem com a metrópole. Conforme aumentou a procura por novos mercados, houve a necessidade de reorganizar, em termos capitalistas, a indústria de base que necessita de instalações caras em função do porte das máquinas utilizadas na produção. Dos séculos XVI a XVII surgiram os assalariados, que se tornavam cada vez mais dependentes do sistema capitalista. O mestre artesão, que era contratado como operário em unidades fabris, era visto pelos seus pares como alguém que não tinha talento. O artesão, de fato, mantinha-se fiel ao seu modo de produção e organização do trabalho.
O capitalismo industrial, baseado em relações e organizações do trabalho capitalistas, foi um desdobramento natural do capitalismo manufatureiro, baseado na relação capitalista e no trabalho artesanal. A solução era a escassez da mão de obra assalariada. A solução era a escassez de mão de obra assalariada, A solução para a escassez de mão de obra assalariada recebeu um grande impulso de expansão do mercado e a consequente acumulação de capital manufatureiro. O progresso industrial acelerou o processo de transformação de trabalhadores autônomos com assalariado e as forças produtivas sucumbiram ao capital industrial. Os proprietários dos meios de produção não produziam por si mesmos e os produtos deixaram de ser proprietários. E os produtores deixaram de ser proprietários tanto dos meios de produção quanto dos produtos. O capital investido na produção deveria gerar lucro. Não houve um evento significativo que permitisse a expansão de mercado e o surgimento das relações capitalistas. Houve um conjunto de iniciativas isoladas e mudanças nas relações sociais sobre as quais o capitalismo se impôs, convivendo com o estágio precedente. A divisão do trabalho. Apesar de as bases do capitalismo estarem consolidadas, faltava uma definição conceitual que permitisse a compreensão de todas as manifestações cuja origem fosse as forças de mercado. Do século XVII a XVIII, alguns economistas procuravam compreender como se organizam as forças produtivas. No século XVII, o economista francês Quesnay propôs a fisiocracia, para a qual a riqueza advinha única e exclusivamente da agricultura. O comércio e a indústria só mudavam a sua forma. Essa concepção mostrou-se falha ao não considerar que todo o trabalho gerava riqueza. O economista francês Gournay combatia as práticas mercantilistas e a sua excessiva regulamentação. Ele defendia o laissez-faire, expressão emblemática do capitalismo puro, no qual o mercado deveria operar livremente sem interferência do governo e da regulamentação e das regulamentações. Mas foi com a publicação do livro A Riqueza das Nações em 1776 que o economista escocês Adam Smith sintetizou o pensamento sobre a dinâmica do capitalismo, o funcionamento do mercado e os mecanismos que garantiam a coesão da sociedade. Para Adam Smith, o mercado é previsível na medida em que os costumes atuem sobre determinadas estruturas sociais. O direcionamento de interesses individuais similares pode vir a resultar em competição que influirá e proverá as mercadorias necessárias para a sociedade em quantidade suficiente e preço adequado ao padrão econômico da sociedade. O mercado também regula os salários de cada trabalhador, produtor de mercadorias. Duas leis são responsáveis pela ascensão espiral do mercado. A lei da acumulação pressupõe que o mundo será beneficiado pela acumulação de capital, pois a acumulação significa mais máquinas, com isso haverá maior necessidade de trabalhadores. Os salários aumentariam até um limite em que os lucros na fonte de acumulação fossem diluídos. Essa barreira é superada pela segunda lei, a lei da população, na qual a necessidade do homem para o trabalho regula a produção de homens como qualquer outra mercadoria. A sociedade é dinâmica. O acúmulo de capital vai aumentar os salários conforme cresça a necessidade de mão de obra. Daí em diante, maiores acumulações deixam de ser lucrativas e o sistema tende a ruir. Mas os trabalhadores poderão garantir melhores condições de vida para os seus filhos, o que aumentará a oferta de mão de obra com excesso de população e a competição entre trabalhadores. Os salários diminuirão, assim o acúmulo poderá continuar e começará uma outra volta na espiral ascendente da sociedade. A figura 2.1 ilustra as leis de Adam Smith, a lei da acumulação e lei da população. Mas Adam Smith defendia também a divisão do trabalho e a consequente especialização das funções do trabalhador, pois ao fracionar o trabalho, a produtividade aumentaria, aumentando a quantidade de bens produzidos com o mesmo contingente de mão de obra, o valor unitário do bem cairia e com isso seria possível atingir um mercado maior. A partir do momento em que Adam Smith verificou que a divisão do trabalho propiciava um grande aumento de produtividade, tendo em vista a especialização do operário, tornou-se possível a produção em grande escala para o mercado.
Para ilustrar o seu raciocínio, Adam Smith deu o exemplo da fabricação de alfinetes. Um trabalhador de manufatura de alfinetes não qualificado nem familiarizado com a utilização dos equipamentos usados pode fazer poucos alfinetes por dia. Com a divisão do trabalho de alfinetes, o processo de produção foi repartido em pequenas tarefas, aproximadamente 18 etapas, passando cada trabalhador especializado a ser responsável por uma das etapas, o que resultou no aumento de produtividade dos trabalhadores. 10 trabalhadores especializados, alguns desempenhando 2 ou 3 funções, trabalhando na produção de alfinetes, produziam aproximadamente 48 mil alfinetes por dia após a capacitação adequada naquela tarefa. O conceito de divisão do trabalho foi apropriado por Frederick Taylor e por Henry Ford no século XX. Portanto, não há motivação maior para discutir a formação do pensamento administrativo do que o princípio da divisão do trabalho. O início da era industrial. Em 1780 e 1850, ocorreu a primeira revolução industrial liderada pela Inglaterra, pois havia abundância de carvão no seu território. As mudanças foram possíveis graças à apropriação de conhecimentos técnicos de estrangeiros, desenvolvimento da malha ferroviária e pluvial e avanço tecnológico com a invenção de máquina. A economia inglesa cresceu 10 vezes nesse período e a primeira revolução industrial ficou conhecida como a Revolução do Ferro e do Carvão. Entre 1850 e 1914 ocorreu a segunda revolução industrial liderada pela Alemanha, que se tornou o primeiro país industrial do mundo. O desenvolvimento industrial da Alemanha já havia possibilitado a expansão de sua malha ferroviária a partir de Colônia e Berlim, o que permitiu o escoamento da produção de carvão e o desenvolvimento dos portos no Mar do Norte ainda na primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, conhecida como Revolução do Aço e da Eletricidade, teve como elementos indutores o Tratado Franco-Prussiano, em 1860, chamado de Zollverein, o Tratado Comercial Anglo-Francês de 1862, a Lei do Trigo e os orçamentos de Gladstone e Peel, que acabaram por abolir quase todas as barreiras alfandegárias existentes. Os bancos de crédito espalharam-se por toda a Europa. A Alemanha começou a despontar com indústrias de produtos químicos, elétricos e na construção naval. Em 1870, a Alemanha investiu em minas, plantações, ferrovias e fábricas em várias partes do mundo. Além disso, investiu pesadamente nas escolas técnicas para a formação de mão de obra capacitada para trabalhar na indústria. Então a figura 2.2 representa as forças indutoras das revoluções industriais. 1780, o ferro, 1850, o carvão, 1914, a eletricidade. Nos Estados Unidos, havia o embate entre a visão de uma sociedade agrária defendida por Thomas Jefferson, alinhada com as necessidades dos estados do sul do país, com o modelo proposto pelo secretário do Tesouro Hamilton, do primeiro mandato de George Washington, que previa a propriedade privada e o liberalismo, Henderson, 1984. A Guerra de Sucessão foi uma decorrência desse embate de ideias. Em 1865, com a vitória dos Estados do Norte, o general Ulysses Grant, então presidente dos Estados Unidos, disse a respeito do liberalismo. Abre aspas, durante séculos, a Inglaterra confiou na proteção, levando-a até seus extremos e obtendo disso resultado satisfatório. Não resta dúvida de que deve sua força presente a este sistema. Depois de 2 séculos, a Inglaterra achou conveniente adotar o livre comércio porque pensa que a proteção não pode oferecer mais algo. Muito bem, então, cavalheiros, meu conhecimento de meu país me conduz a crer que dentro de 200 anos, quando a América tiver obtido da produção tudo que a proteção pode oferecer, adotará o livre comércio, fecha aspas, Galeano, 1983. Uma visão contemporânea da divisão do trabalho. Em alguns anos, o princípio da divisão do trabalho, anunciado por Adam Smith, completará 250 anos. É interessante notar como o conceito se disseminou em toda e qualquer atividade humana. Os avanços tecnológicos advindos e possibilitados pela divisão do trabalho tornaram a nossa vida mais focada na atividade de trabalho, permitindo que o nosso tempo livre pudesse ser aproveitado
em outras atividades. Por outro lado, o termo divisão do trabalho adquiriu uma conotação negativa. A imagem culturalmente mais contundente da divisão do trabalho e da produção em massa é do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. Em função de repetição contínua da mesma tarefa, o operário perde a noção de todo e o foco da produtividade recai na capacidade das máquinas coordenadas com as capacidades humanas, mesmo que haja um conteúdo colaborativo no sentido de cada indivíduo depender do próximo para que o produto seja fabricado, ele é fragmentado. A destruição do saber fazer do funcionário pode conduzir a sociedade a certo tipo de alienação. Essa constatação é possível justamente porque há um histórico das consequências da utilização deste conceito. Por outro lado, a sociedade não teria chegado ao nível de organização atual e, ao mesmo tempo, experimentado outras formas de organização do trabalho, sem o conceito da divisão do trabalho. O conceito de especialização, direcionado para a execução de tarefas pelo indivíduo, adquiriu um novo caráter a partir da década de 1990, quando Humphrey e Schmitz, 1998, identificaram a prática de especialização flexível na região de Emília-Romagna, na Itália. Nessa modalidade, grandes empresas de manufatura formam elos cooperativos com pequenas empresas que produzem componentes de produtos. Alia-se a capacidade de mobilização de recursos de grande empresa à flexibilidade das pequenas empresas. A figura 2.3 aborda a dinâmica de repetição da tarefa no contexto da divisão do trabalho. Então nós temos a tarefa 1, esticar, a tarefa 2, cortar, a tarefa 3, guiper e a tarefa 4, apertar. A Revolução Industrial é delimitada em dois períodos. A primeira é referente ao carvão e a segunda ao aço, a eletricidade e a indústria química. Mas, de certo modo, estamos vivendo agora um novo momento de ruptura e organização de forças produtivas. Em todas as áreas do conhecimento, a especialização aprofundou-se, mas, graças às tecnologias disponíveis, podemos repensar e pôr em prática todo o modo como organizamos o trabalho. Pequena empresa, saber fazer. A partir do momento em que se identificou o princípio da divisão do trabalho, foi possível aplicar esse princípio para outras organizações, na maioria das vezes com o propósito de aumentar a produtividade. Na pequena empresa isso também ocorre. No entanto, em razão da heterogeneidade do setor, no qual o número de funcionários varia de 20 a 499, pode-se dizer que os princípios da divisão do trabalho não são adotados indiscriminadamente. Quando a empresa se aproxima do contingente de 499 pessoas, dependendo do setor no qual ela está inserida, a divisão do trabalho ocorre com maior intensidade. Entretanto, no outro extremo de 20 funcionários, identifica-se ainda um sistema de produção artesanal e é nesse ponto que a pequena empresa se diferencia, pois ganha flexibilidade pelo fato de o operário conhecer todas as etapas do processo de produção. No setor metal mecânico, há diferenças entre uma empresa de 20 funcionários e outra de 499. Na empresa de 20 funcionários, os funcionários são classificados como multifuncionais, pois executam diversas etapas do processo de fabricação. Conforme se aumenta o número de funcionários, a quantidade de funcionários multifuncionais diminui, apesar de ainda existirem aqueles que conseguem fazer tudo. Um fator que colabora para a divisão do trabalho na pequena empresa é a necessidade de utilização da norma ISO, o que aproxima do modo de produção industrial em detrimento do artesanal. Mas para o proprietário de pequena empresa, a adoção da norma ISO nem sempre é interessante, pois o funcionário multifuncional é mais proativo na solução de problema da empresa. Esse é em si o perfil do empresário de pequena empresa que, por ter essa característica, valoriza o funcionário com esse tipo de habilidade. O empresário tem um domínio de processo produtivo como um todo. De certa forma, isso corrobora a necessidade de visão sistêmica do processo, que permite a análise crítica dos motivos de executar o trabalho de uma maneira em detrimento à outra. O empresário domina o saber fazer. Por outro lado, em uma grande empresa do mesmo setor, o CEO já não domina o saber fazer. Contrata engenheiros e técnicos especializados, pois a sua função é gerenciar.
Com base nessa divisão de papéis, há uma recomendação do planejamento. Aquele que planeja não deve executar. Ao serem executadas por um terceiro, as atividades de controle associadas ao planejamento podem ser exercidas com a devida isenção de justificativas. A administração também é cultura. Significados de cultura pós a Revolução Industrial. Raymond Williams é um autor com uma vasta obra cujo objetivo foi desenvolver uma teoria sobre cultura. Seu livro, Cultura e Sociedade, de Coleridge e A. Lowell, aborda os efeitos da Revolução Industrial na cultura e no próprio significado das palavras indústria, democracia, classe, arte e cultura. Tais mudanças em seus significados caracterizam a forma como a sociedade passa a encarar a vida cotidiana, as instituições e na maneira como se relacionam com o aprendizado da cultura, tanto na educação quanto nas artes. Como substrato do livro Cultura e Sociedade, Williams publicaria outro livro denominado Palavra-chave, um vocabulário de cultura e sociedade, no qual apresenta um estudo etimológico coligado de palavras que foram historicamente definidas e que tiveram seu significado alterado pela Revolução Industrial em função dos avanços tecnológicos. Evidencia as contradições e conflitos sociais que determinaram a supremacia de um significado em detrimento de outro, em função de usos ideológicos. O campo e a cidade, na história e na literatura de sua autoria, pode ser encarado como uma obra-prima sobre os efeitos da Revolução Industrial no distanciamento entre o modo de vida no campo e na cidade. O campo passava a remeter a uma vida natural, de paz, inocência e virtude simples. A cidade, por sua vez, passava a ser associada à ideia de centro de realizações, de saber, comunicação, luz. A despeito do bucolismo que a imagem do campo pode despertar, a palavra campo, em inglês country, tem um significado cultural poderoso, pois pode referir-se tanto a campo quanto a país. Entretanto, mesmo a definição de cultura, que remetia à noção agrícola de plantação, lavoura, foi modificada pela Revolução Industrial como um processo abstrato ou um produto desse processo. Na Grã-Bretanha, a agricultura em grande escala já havia se deslocado para as colônias em outros continentes, e grande parte da população concentrava-se nas cidades, o que praticamente extinguiu a agricultura familiar para uma produção doméstica. As praças surgiram nas cidades inglesas como uma lembrança do bucolismo vivido no campo. Williams fez essa comparação de diferentes modos de vida da sociedade, comparando a poesia produzida durante esse processo de transição. Ora enaltecendo o bucolismo como modo de vida contemplativo, distante das preocupações que aflige o homem urbano, ora enaltecendo o progresso industrial como elemento propulsor do desenvolvimento da sociedade. Os movimentos na direção de um processo de urbanização da sociedade inglesa são analisados por Williams a partir dos séculos XVI e XVII. As mudanças determinantes ocorridas entre os séculos XVIII e a literatura do conteúdo urbano que emerge a partir do século XIX e início do século XX, como resultado desse processo de identificação das alterações no sentido das coisas ocorrido da Revolução Industrial em diante. Há um paralelo entre os poemas seminais de Thomas Hardy, William Blake e William Wordsworth, ainda no período romântico, e nas características que a forma do romance adquiriu com Charles Dickens, até Wells, quando começou a escrever sobre ficção científica. Caso Makers, sementes de uma nova revolução industrial em curso. Há várias comunidades internacionais que surgiram nos últimos anos com o objetivo de desenvolver produtos e serviços baseados na concepção de auto-organização e colaboração industrial entre indivíduos. Os Makers são uma comunidade que nasceu nos Estados Unidos, mas espalhou-se pelo mundo todo, com ramificação no Brasil. O princípio básico dos Makers é que qualquer pessoa pode criar, prototipar, produzir, vender e distribuir qualquer produto. Mais que uma frase de efeito, a proposta é levar esse conceito ao extremo. Isso tem se tornado uma realidade em função do acesso a plataformas colaborativas que funcionam
como um repositório de conhecimento e meio de troca de documentos e informações entre a comunidade e de tecnologia de software e hardware, tais como a prototipagem rápida e impressão 3D. A comunidade ganhou destaque na mídia quando o presidente Barack Obama realizou o primeiro evento Maker na Casa Branca em 2014. Obama percebeu que esse tipo de iniciativa pode ser a semente para o renascimento da indústria americana, que ao longo do século XX liderou a introdução de inovações para a sociedade, mas nos últimos anos tem perdido espaço para outros países. A perspectiva é que essa nova maneira de organizar o trabalho gere negócios, conhecimento científico na academia, empregos e materialize uma nova indústria em um futuro próximo. Os próprios makers afirmam que se inspiraram nas lições do passado. Com as tecnologias disponíveis, a viabilidade econômica da produção deixa de ser possível apenas nas grandes empresas. Pode ser feita por artesãos que desenvolvem, produzem e vendem globalmente. O princípio é simples: parte-se de uma ideia de um novo produto que é apresentado para a comunidade e reúnem-se pessoas interessadas. O projeto é desenvolvido de forma colaborativa e distribuída, buscando as competências necessárias conforme ocorre o desenvolvimento. Uma vez finalizado o projeto, os membros fazem um protótipo para testes em algum local. Passada a fase de testes, verificam a possibilidade de viabilidade de fabricação e distribuição. O movimento dos makers coloca em prática o conceito de Schumpeter, de distribuição criativa em um contexto no qual a criação vem em primeiro lugar. Considerações finais. O princípio da divisão do trabalho foi um marco na era industrial, pois permitiu aumentar a produção utilizando os mesmos recursos, o que era fundamental para um mercado em expansão e que necessitava de um aumento de escala de produção. Essa constatação feita por Adam Smith também reconhecia as atividades produtivas industriais como fator de geração de riquezas. Impulsionado pela Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo manufatureiro decorreu das necessidades desse mercado. A organização tradicional, baseada no artesão, deu lugar a empresas industriais nas quais o artesão era apenas um empregado e passou a ser responsável apenas pela etapa de fabricação. Em função da escala que a produção tinha de atingir para fornecer ao mercado, havia necessidade de grandes investimentos em plantas fabris progressivamente maiores, o que demandava também equipamento de maior porte. Somente o empresário que detinha capital era capaz de arcar com tais custos. A difusão do conceito de divisão do trabalho pode ser reconhecida em vários contextos da sociedade contemporânea, tais como a especialização flexível e o movimento maker. Mas, para viabilizar a moderna empresa industrial, foi necessário criar princípios e mecanismos de gestão.